Hoje nós temos aqui três presenças muito ilustres, né? A professora Ana Maria, lá do IDP, de Brasília. Ela é doutoranda pelo IDP, é mestre pela UPFE, é ex-defensora pública, procuradora do Distrito Federal e atualmente advoga, né? Especializada na área criminal e em administrativo sancionador. Temos também a presença da colega defensora pública, a professora Lara Teles, e também do delegado de Santa Catarina, o professor Léo, como o Vinícius já mencionou. Eu quero também saudar aqui a presença de Tiago Vieira, sempre aqui nos auxiliando e conduzindo aqui os trabalhos de forma sempre muito solícita. Eu quero também parabenizar, eu não posso deixar de fazer menção à coordenação acadêmica, né? Professor Antônio Vieira e professor Saulo Matos. E já vou passar a palavra aqui para a professora Ana Maria, a gente vai ter é certeza que o curso hoje, essa segunda semana, vai ter início aí com grandes contribuições. E vou aqui também acompanhar aqui muito atento. O meu pequeno de 9 anos já está ciente de que vou ficar aqui em off, acompanhando e aprendendo a aula, Vinícius. E sem maiores demoras também, quero passar já a palavra para a professora Ana Maria Prates Barroso. Vai ser um prazer, professora. Obrigada, Igor. Obrigada, Vinícius. O prazer é todo meu. Né? O Instituto Baiano de Direito Processual Penal, um instituto que a gente tem acompanhado um trilhar de carreira muito bela no meio acadêmico. E isso enche a gente de orgulho. Né? A gente que fica acompanhando essa carreira que vocês estão construindo, a gente que gosta de debater, a gente que gosta de falar, a gente que gosta desse direito vivo, né? A gente vê com orgulho que isso é uma semente de mudança, né? Isso é um plantio de uma mudança. Então, eu quero agradecer a honra de estar aqui hoje. Eu vou estar dividindo o tema com a professora Lara, né? Que, apesar de eu já ser leitora dela, mas vai ser a primeira vez que eu vou ter a honra de poder dividir com ela. Foi um prazer, Lara, conversar com você, trocar figurinha. E realmente, Vinícius, eu fui extremamente afetuosamente convidada e recebida por vocês. Né? Na realidade, eu estou em fase de tese de doutorado. Quem já passou por isso sabe o que é. Quem não passou, você não tem noção do que é. Né? Então, é melhor não ter. Então, em fase de tese de doutorado, todo convite que faz, que foge não, né? Que não é a sua tese, o coração aperta. Né? Você fala, mas eu vou eu vou falar sobre algo que não é o que eu estou lendo, que você passa o dia, dorme, sonha, e como que você está lendo e escrevendo. Mas eu não podia recusar esse convite de vocês. Que é um tema que é muito caro para mim. Né? Hoje, como advogada, eu já fui defensora, né? E é uma honra estar aqui com a Lara, com o Igor, né? Assim, a Lara vai estar dividindo isso comigo. Fui defensora no DF por mais de 15 anos, né? Então, na realidade, essas angústias hoje que a gente vê, em especial no reconhecimento de pessoas, eram angústias que a gente via de uma forma muito comum na defensoria e que hoje a gente vê também na advocacia como um todo. Né? Mas isso extrapola as trincheiras de um direito prático. Né? Hoje, quando a gente está aqui no meio acadêmico, isso é importante, é justamente para que a gente possa levar esse debate para os tribunais. E eu creio que o nosso tema hoje, eu e a Lara vamos falar hoje, seria justamente desse direito de defesa e o reconhecimento de pessoas. Eu sempre tive uma preocupação, isso já é uma questão minha, eu estou vendo isso agora na minha tese, quando eu fiz a minha dissertação do mestrado, de que o que eu escrevesse pudesse ter, eu sempre falava, eu preciso escrever algo que possa ser aplicado. Né? E a gente precisa também que esses debates ultrapassem essa trincheira do meio acadêmico. Né? Então, nós estamos aqui, eu acho que vocês proporcionaram 6 dias de imersão, né, um curso de reconhecimento de pessoas, pode-se dizer isso. Quem está assistindo esses 6 dias, eu consegui assistir algumas aulas, está sendo brindado, pontuado, né, e brindado com falas magníficas, mas a gente tem que ir um pouco além disso. Né? Eu acho que aqui a gente está no campo do debate e a gente tem que levar isso para os tribunais. Né? E a defesa cabe um papel essencial nisso.
Até porque, se o reconhecimento de pessoas hoje não gerasse tantos erros e tantos vícios, não precisaria do papel da defesa para que ele fosse alegado a melhor forma dele ser conduzido. Então, na realidade, a defesa tem um papel de insistência, um papel de corretor nisso, né? E cabe a nós, como defesa, estarmos diante disso, provocando o judiciário, provocando repensar da magistratura, né, quando dos julgamentos, provocando repensar do MP, inclusive, e um próprio repensar da própria polícia quanto à questão dos quanto à questão do reconhecimento de pessoas. Hoje, os dados estatísticos comprovam que o reconhecimento de pessoas uma dos indícios, né, vamos dizer, prova dos indícios, que mais gera erros, dos erros judiciais. Hoje, o reconhecimento de pessoas, ele ganha, né, como um daqueles em que gera mais erros judiciais, né, e a gente tem que mudar isso, até porque, até que seja reconhecido um erro, uma vida já foi privada de liberdade. E não é falando isso como mais um jargão, não, que é um bem precioso e a gente não pode tirar isso de mente. Então, hoje, eu acho que o nosso papel aqui é tentar pincelar, né? O tempo é curto, apesar, né, de eu sei que é um curso longo, mas a gente vê que é uma matéria inesgotável, tentar pincelar algumas questões que a gente pode trazer para que a defesa desperte quanto ao reconhecimento de pessoas. Bom, eu queria começar a minha fala falando sobre uma teoria que eu até me recordo quando essa teoria surgiu. Eu ainda estava na defensoria no campo do direito civil. Surgiu, não, quando ela surgiu, acho que é muita arrogância dizer que surgiu agora há pouco tempo, quando ela começou a ser aplicada no direito civil, no campo da responsabilidade civil. É a chamada da teoria da perda de uma chance. Essa teoria ficou muito conhecida, se vocês forem fazer uma pesquisa, no chamado Show do Milhão. Isso foi ali nos anos de 2003, se eu não me engano, se me falha a memória. Era uma situação no Show do Milhão de uma moça que a pergunta foi feita de uma maneira errônea, era até uma pergunta que se referia à Constituição, se eu não me engano, não vou me lembrar muito do caso agora. E ela, em razão dessa pergunta mal elaborada, ela não conseguiu responder. E, com base nisso, ela entra com uma indenização, né, data-se do direito francês, a perda de uma chance, alegando, retirando aquele tradicional ação, omissão, nexo causal e resultado, trabalhando com uma probabilidade de resultado que ela poderia ter tido se a pergunta tivesse sido bem elaborada. Então, na realidade, o campo do direito civil começa a debater se seria possível essa indenização dentro de chances reais. É evidente que você não trabalha com certeza, né? Você trabalha com probabilidades. E a indenização, ela acaba sendo medida por essa proporção de probabilidades. Então, caso a pergunta tivesse sido bem elaborada, pela forma como eu vinha no programa, eu tinha grandes chances de ter respondido a pergunta e grandes chances de ser a vencedora. Com base nisso, ela recebeu uma indenização, não vou lembrar o valor, mas foi uma indenização de um valor considerável, e essa teoria foi uma teoria que fincou no campo do direito processual civil. Ainda tem muitos debates, quando eu falo fincar, isso não está livre de divergências, nós sabemos que os elementos dessa teoria, no âmbito da responsabilidade civil, ela ainda é cheia de divergências, mas, de uma forma, pode-se dizer resumida, é uma teoria que a indenização ela é deferida, né, caso entenda-se que haviam reais chances da pessoa que requer a indenização de ter êxito daquilo que ela pleiteia. Bom, e o que isso tem a ver com o processo penal? Né? O que isso tem a ver aqui com o que nós estamos falando agora? É justamente isso. A teoria da perda de uma chance, ela começa a ser debatida no âmbito do processo penal, evidente que não no campo de responsabilidade civil, mas no campo de responsabilidade do Estado. Em que sentido? Aqui a gente nunca pode esquecer do velho e boa presunção de inocência. E relembrar também o seguinte, que quando hoje eu tenho uma acusação, o ônus da prova é da acusação. Apesar de nós começarmos a ter uma tendência de inversão quanto a isso,
Essa questão principiológica não pode deixar de existir. O ônus da prova é da acusação. E não é um ônus de provar só o que ela quer, de uma maneira rasa, relegando, ou seja, deixando de produzir outras provas que possam ser essenciais. Não, este ônus da prova é dela provar todos os fatos e de produzir todas as provas possíveis em relação àquele fato. Então, trabalhando com a seguinte hipótese, o que a gente tem visto hoje muito na jurisprudência, e muito em julgamentos, que talvez nem cheguem a virar acórdons, nem cheguem a julgamentos em segundo grau, o STJ, o Supremo, é que muitas vezes nós temos acusação baseada apenas na palavra dos policiais. Apenas na palavra dos policiais. Não se está aqui fazendo nenhum juízo de valor de má-fé ou não dos policiais, de forma alguma. Só que em alguns momentos o que a gente percebe é que a acusação poderia ter produzido uma outra prova. Uma placa de carro poderia ter sido anotada, um álibi, uma testemunha que foi informada, referenciada e que não foi ouvida, a própria filmagem da abordagem, né, que aí já é tema para um outro curso, que seria abordagem policial, né, já é outro curso, mas o que se percebe é que essa prova não foi produzida. Muitas vezes, até porque você já cria um inconsciente jurídico coletivo, né, de um automático de se trabalhar daquela maneira. Uma questão, pode-se dizer, de que isso é trabalhoso, produzir prova é trabalhoso. E o que ocorre? O acusado é condenado apenas com depoimento dos policiais, sendo que poderia ter sido produzida outra prova no decorrer da instrução. Poderia ter sido produzida outra prova no decorrer do inquérito. Então, a teoria da perda de uma chance no âmbito do processo penal, ela vem justamente dizendo isso. E o que ela diz? Ela diz assim, caso a acusação tivesse produzido outras provas que ela tinha à disposição, teria chance de eu ser absolvido. Ou teria a chance da acusação ser enfraquecida. Uma acusação enfraquecida milita a favor do acusado. Então, se porventura a acusação deixa de produzir uma prova que ela poderia ter produzido, eu perco a chance de me defender corretamente. Eu perco a chance de fragilizar aquela acusação. Relembrando aqui o que nós dissemos desde o início, o ônus da prova é da acusação. Essa inversão do ônus da prova no processo penal é algo recente, né, que a jurisprudência tem começado a trabalhar com isso. De forma alguma, o ônus da prova é do processo penal. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, mas isso está sendo abolido? Tá, a passos lentos você já começa a ver alguns acórdons que utilizam, inclusive, a expressão teoria da perda de uma chance. Alguns de uma forma, de uma outra maneira, né, não usando a expressão teoria da perda de uma chance, mas alguns de uma forma enfática. Alguém disse aqui, né, no chat, se eu não conseguir ler, o João, né, João? O João mesmo falou de uma questão de Franca, é isso mesmo, João, foi um caso da Defensoria Pública de São Paulo, em que o juiz de Franca absolveu, baseado na teoria da perda de uma chance, um réu, né, em que deveria ter sido produzida uma prova que não foi produzida, e foi confirmado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas não tem só esse caso, não, João. Tem hoje jurisprudência no Tribunal de Justiça do Ceará, jurisprudência recente, em duas linhas, basicamente. Uma dessas linhas é a não análise de todos os argumentos da defesa. Que, com isso, o acusado perdeu a chance de que isso, a falta de análise pelo magistrado dos argumentos da defesa, faz com que o acusado perca a chance do seu direito completo de defesa. Então, nós já temos jurisprudência de tribunais quanto a isso. Nós temos também jurisprudência quanto a requerimento de prova que foi pleiteada pela defesa e que não foi produzida. Houve uma omissão, que não houve a fundamentação da não produção. E que isso geraria o quê? No mínimo, instaurar dúvida quanto ao elemento de acusação.
Aí eu peço até licença, eu não vou, na realidade, eu tenho, apesar que eu já deveria, né, gente? A gente já tem 1 ano e meio, eu já deveria saber monitorar isso aqui de uma forma melhor. Mas será que eu consigo colocar aqui? Eu consigo, Tiago? Está aberto para mim ou não, né? Se não Tá sim, tiver, compartilha a tá? tela. Aqui, ó, compartilhar. Então, vamos lá. Negócio de compartilhar a tela, a gente sempre tem medo de ter uma tela depois aberta, que não era que devia, né? Isso é um mico, né? Aquela conversa de WhatsApp, né? Que não devia. E olha lá, a minha está lá. Hoje eu vou até fechar esse WhatsApp. Foi ótimo eu ter visto aqui, porque eu já fecho, para não ter risco de entrar. Compartilhou aí? Sim, Compartilhou professor. sim, professor. Compartilhou? Tá, eu só não sei o que eu estou compartilhando. Agora eu vi. Olha só, aqui o que eu estou trabalhando. Gente, não está em forma de PowerPoint, mas perdoem, eu posso eu posso ter orgulho de me dizer que eu sou uma das que estou quase sendo vacinada. Tá? Então, não por ser professora, mas pela idade. Então, eu sou mais antiga, então isso para mim é bem mais difícil. Então, eu tenho esse orgulho, hoje é orgulho, né? Olha aqui, ó, só algumas jurisprudências para que vocês possam anotar, já que a gente está falando de defesa. Aqui, uma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essas duas primeiras aqui, que é a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Ceará, elas falam justamente da questão da pronúncia no Tribunal do Júri, em que não foram enfrentadas todas as teses da defesa. E aqui gera, para o acusado, a perda de uma chance de obter um provimento jurisdicional favorável. Essa última aqui também, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fala também do não enfrentamento da tese defensiva, em que gera no acusado a perda de uma chance. Eu estou colocando aqui até para vocês anotarem. Qualquer coisa, Tiago, a gente tenta passar isso aqui no grupo. Eu não sei se dá para passar nesse grupo aqui. Mas qualquer coisa vocês falam que eu volto, tá? E nós temos aqui, ó, não apresentação de outras provas. Ó, jurisprudência agora, de 2021, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que fala justamente a perda de uma chance probatória defensiva, uma vez que não foram apresentadas as imagens oriundas da monitoração por câmeras de vigilância do local dos fatos. Olha que coisa espetacular essa jurisprudência. Né? É uma jurisprudência recente que já vem trabalhando com isso. Tem uma jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça também de Santa Catarina, que vem também trabalhando com a questão da perda de uma chance, cita até aquele artigo do Alexandre Moraes, que é um artigo primoroso quanto a isso, e uma jurisprudência do TRF da 4ª Região, que é uma jurisprudência um pouco mais antiga, né? Que é uma jurisprudência que, na realidade, ela... Stop share. Parou? Que é uma jurisprudência um pouco mais antiga. Então, hoje, cabe à defesa questionar isso. Cabe à defesa alegar isso. Cabe à defesa trazer isso em juízo. Uma dessas jurisprudências, muito interessante, ela fala da questão da presença de um álibi, em que ele não foi ouvido em momento algum dos autos. Né? E a defesa conseguiu reformar a sentença em segundo grau, justamente baseada na teoria da perda de uma chance. E o que tem sido interessante é que as decisões de absolvição dadas, proferidas em juiz de primeiro grau, elas têm sido mantidas também em segundo grau. Gente, jurisprudência contrária é a que mais tem. Tá? Assim, hoje você cita milhares de jurisprudências contrárias. Mas a jurisprudência só vai ficar favorável se a gente arguir. Né? Se isso dentro do direito de defesa, se isso for arguído. Se você der meios para que o magistrado, quando dá sentença, acate o que você arguiu. Né? Para que você dê meios para que o segundo grau, no caso de uma condenação, reforme a sentença com base na teoria da perda de uma chance. Então, hoje, falando dessa questão de defesa, a teoria da perda de uma chance, ela vem crescendo no campo do direito processual penal, são poucos ainda acadêmicos que escrevem sobre isso, nós vamos ter poucos artigos ainda sobre isso, mas é um debate que já deve ser lançado. E aí, entrando nessa questão da perda de uma chance do reconhecimento, dentro do próprio reconhecimento, eu sei que vocês estão, desde quarta da semana passada, ouvindo o artigo 226 do Código de Processo Penal. Né? E vocês devem estar bem, desde a semana passada, ouvindo sobre o HC 598886 do ministro Rogério Schetti. Né? E é uma pena que eu creio que as aulas estão repetindo
julgamento, e a gente vai repetir, porque é um dos únicos que nós temos. Então, é uma pena mesmo que seja um dos poucos julgamentos, o único por enquanto, que a gente possa estar trazendo para esse debate. Mas aí vale também a gente trabalhar com certo rigor, quando do reconhecimento de pessoas, que eu creio que isso que o curso vem explorando esse tempo todo. E eu, como defesa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar isso, eu tenho que exigir que haja um rigor quando do reconhecimento de pessoa. Nós sabemos que antes desse julgamento do ministro Schettino, que é o 598886, a jurisprudência era no sentido que o artigo 226 ele era apenas um orientador para o reconhecimento de pessoas, né? A gente cita diversas jurisprudências nesse sentido. Quando desse HC, o ministro Schettino veio justamente trabalhando, né, com a questão da não admissão do reconhecimento que não preenchesse os requisitos do 226 do CPP. Então, eu, como defesa, eu tenho que alegar que não há o preenchimento desses requisitos. E um pouco além. Lembra que hoje outros protocolos no reconhecimento de pessoa, que em 1941, quando do CPP nem se pensava, hoje eles já estão disponibilizados, como, por exemplo, a filmagem do reconhecimento de pessoas. Eu, como defesa, tenho que alegar isso. Eu não posso admitir um reconhecimento de pessoa em que ele é induzido, em que eu tenho perguntas fechadas, né? O cabelo dele era liso? Isso é uma pergunta fechada. Isso é uma indução ao reconhecimento de pessoas. Vocês estão vendo aqui no decorrer das aulas, quem está falando com a questão da percepção, da questão psicológica, da memória, da falsa memória quanto a isso. Eu tenho que alegar o vício no reconhecimento de pessoas se, porventura, o meu cliente foi exibido informalmente antes. O meu cliente não pode ter sido, ele não pode ter sido mostrado informalmente antes. Eu tenho que alegar também o vício no reconhecimento de pessoa se o ato é repetido. Ora, se não foi reconhecido, não há que se falar em repetição do ato. Aí a gente se pergunta, será que a gente, como defesa, a gente está prestando atenção nisso? Será que, como a gente, como defesa, a gente está exigindo que esse reconhecimento seja feito da forma como vocês estão vendo aqui no curso? Né, que ele seja feito com pessoas similares, que ele não seja induzido, que a pessoa não tenha sido apresentada antes, que ele não tenha sido repetido. Será que quando a prisão é decretada com base no reconhecimento em pessoa, eu estou questionando isso? Porque a prisão não pode ser decretada com base no reconhecimento de pessoa. O reconhecimento de pessoa, ele não é prova de autoria. Ele não é prova de autoria. Na realidade, se ele não é prova, e muito mais, para a decretação, seja da prisão preventiva, ou seja, da prisão temporária. Será que eu estou alegando que deveria ter sido avisado para aquele que vai ser reconhecido? Agora é um ponto polêmico, mas eu estou no meu direito de defesa e digo que tem mais nesse sentido, que o meu acusado, ele tem o direito de se recusar a não ser reconhecido? O Aury Lopes, ele tem, na realidade, um artigo muito bom quanto a isso. Nós sabemos que é uma tese defensiva que ainda não tem encontrado muito campo, mas será que eu tenho alegado isso? Será que eu tenho perguntado, foi informado a ele que ele, no direito de não produzir prova contra si próprio, ele tem o direito de dizer eu não quero ser reconhecido? Será que eu, como defesa, estou atenta para isso? Será que eu, como defesa, estou atenta para que a condenação não seja suficiente para o reconhecimento de pessoa? Então, na realidade, quando a gente trabalha com esse direito de defesa, nós temos que ter atenção para isso. Ou seja, o reconhecimento de pessoa, ele, na realidade, o artigo 226, ele não pode ser apenas um condutor, ele tem que ser seguido. Eu tenho que ver outros protocolos que podem estar à disposição, como a filmagem. A filmagem não é só do reconhecimento de pessoa. Eu tenho que ter a filmagem de todo o ambiente para que eu saiba que aquele ambiente não está contaminado. A filmagem não pode ser cortada. Eu não posso ter uma filmagem editada. Eu não posso repetir o reconhecimento desta pessoa que foi feito anteriormente. Eu não posso saber que quem reconheceu essa pessoa já viu essa pessoa porque o policial mostrou uma foto ou passou por ela anteriormente. Eu tenho que questionar isso, eu tenho que questionar a minha presença como advogado nesse reconhecimento.
Ana, não deu para fazer, por isso o contraditório é diferido, isso teve que ser feito dentro de uma prova cautelar produzida anteriormente. Mas cabe a mim questionar todo um procedimento, uma cadeia nesse reconhecimento de pessoa. Eu, como defesa, tenho que alegar isso. Lembrando, eu não posso ter um reconhecimento de pessoa viciada. Eu acho que o voto do HC que nós tivemos, né, em que o condutor foi o ministro Schietti, ele pode ser um divisor de águas agora quanto à questão de reconhecimento. Realmente, o que nós tínhamos de jurisprudência anteriormente era toda uma jurisprudência desfavorável à questão da normatização do 226, em que se entendia que ele apenas conduzia ao reconhecimento, em que ele não precisava ser respeitado. E o voto veio bem nesse sentido, de que ele precisa ser respeitado. Agora, eu, como defesa, eu tenho que, ao pegar um reconhecimento de pessoa, saber se ela seguiu todos isso. Basta o relatório? Não. Cadê a filmagem do reconhecimento? Né? Cadê a pessoa colocada junto com outras pessoas que eram parecidas com ela? Né? Cadê, na realidade, as perguntas que foram realizadas, se foram perguntas abertas ou perguntas fechadas? Isso tudo tem que ser alegado como vício no reconhecimento de pessoa. Lógico, gente, é o que eu disse desde o início. Evidente, se nós não tivéssemos falhas no reconhecimento de pessoa, não precisava da defesa estar alegando vícios. Mas é justamente porque a gente tem falhas que a defesa tem que ficar atenta. O reconhecimento de pessoas hoje, ele vem para o debate não porque é um tema da moda, não porque hoje todo mundo resolveu falar disso. Não, porque o reconhecimento de pessoas, ele tem gerado, sim, condenações injustas. E isso a gente vê uma atrás da outra. Por quê? Nós estamos vendo aqui no curso as falsas memórias, o fato de você ser induzido, né? O fato de você não conseguir se lembrar no momento do pânico quem é mesmo que praticou aquele crime contra você, e você acabar memorizando uma outra pessoa diferente daquela que praticou o delito, né? Essas certezas devem ser questionadas. Então, nosso tempo é um pouquinho curto, né? Então, a gente teve que dar uma resumida. Eu creio que hoje, o que eu queria repassar para vocês seria basicamente isso. Algumas teses que a gente pode alegar. O que é importante hoje, como advogado, é que você saiba que você cria jurisprudência. Né? Então, a sua alegação, é a insistência disso que cria jurisprudência. Eu não sei de quanto o Igor me parece ser novo, mas eu me recordo que na minha época de defensoria, Igor, quando eu já estava saindo da defensoria, eu fui para o segundo grau, né? E a defensoria é aquele volume, né, assustador de processo. E à época nós alegávamos a compensação da reincidência com a confissão. Nossa, era assim, todo mundo ria da nossa cara, porque todo processo chegava, a gente alegava a compensação. Era perdia. Foram anos, né, em que não havia a compensação da reincidência com a confissão. Foram anos. Até que um dia virou, e hoje faz-se a compensação, né, da confissão com a reincidência, desde que a reincidência não seja múltipla, né, mas faz-se a compensação. Então, na realidade, hoje, quando a gente começa a ter esse cuidado, a gente também gera lá na ponta um rigor técnico maior. Então, a gente, como defesa, quando a gente começa a ter esse rigor técnico, começa a trabalhar com reconhecimento, alegar que o reconhecimento ele deve ser feito, o 226 não é só um parâmetro, ele deve ser seguido, isso traz também para o debate isso. Isso faz, pega isso junto com a questão acadêmica, né? Acadêmica. Aí, ó, a Deise dizendo que até hoje ela recorre da compensação da reincidência com a confissão, porque os juízes não aplicam. Pois é, Deise. Mas, assim, pelo menos você sabe que você vai ganhar lá no STJ, né? Pelo menos isso, mas que é um absurdo, né? Que isso já era para ser resolvido aí em primeiro e segundo grau. Mas, pelo menos isso, oremos, é isso mesmo, pelo menos isso. Mas, pelo menos, você sabe que vai chegar num ponto em que você vai ter êxito. Por isso que vale a gente questionar. Né? A gente, como advogado de defesa, a gente tem essa obrigação. A gente tem essa obrigação. E a gente tem essa obrigação de trazer esse rigor técnico. Por isso que o debate acadêmico é importante.